Família, depois de tanto a gente esperar, tanto aguardar, finalmente chegou o que todo mundo se pergunta. Claire descobrindo que o Cid é o Shadow. Pois é, isso aconteceu num momento muito inusitado e pra você que tá achando que não é canon sim, porque aconteceu dentro do jogo de Kage no Jitsu. Mas calma lá, foi logo depois do final dessa segunda temporada, quando o Cid foi pro Japão, mano. Rolou algumas coisas entre linhas ali, que a gente vai trazer aqui pra vocês entenderem tudo direitinho. Então, prepara a pipoca, vem comigo que a história é boa, mano. Kage no Jitsu a gente não pode ficar de fora de nada. Cada coisinha nova a gente tem que trazer aqui, vamos lá. Bora, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E essa sendo a continuação direta da segunda temporada, que é onde o Cid com a Beta voltaram pra Terra lá, né? Essa parte da história aí rolou no jogo, como a gente falou, mas dá uma visão diferente, uma visão do Shadow Garden, né? Que ainda tá no mundo dos Isekais, não foi todo mundo pra Terra. O que rolou nesse mundo no geral enquanto o Cid estava lá? Bom, antes de entrar na história, eu quero continuar dizendo pra vocês que primeiro a gente vai falar sobre esse jogo da história aí, que tem uma ligação com a história principal, que torna uma história canônica. Não é só uma história criada, principalmente porque ela junta alguns fatores até da web novel, né? Que é uma história que às vezes tem uns pontos originais, mas não nesse pedaço. Então a história começa com a Claire, a irmã do Cid, indo lá no quarto dele. Ela foi buscar ele, né, encontrar com ele, só que acabou que não encontrou ninguém. No final das contas, o Cid não tava mais lá, porque nem nesse mundo ele tá mais. Na verdade, agora ele tá na Terra, né? E aí é que a Claire ficou com raiva, porque o Cid prometeu voltar pra casa junto com ela, lá nas férias e tal. A gente já viu que isso aconteceu outras vezes. Só que na verdade, cara, a Claire também estava preocupada com a mesma coisa de sempre. A condição do Cid ter ido para algum lugar sozinho, né? Será que ele tá de boa, não tá? Ela acha que o Cid é uma pessoa muito fraca, por isso a Claire tá realmente sempre preocupada. E ela não conhece o Shadow, né? É meio difícil não colocar ele como um cara brabíssimo. Só que andando aí pelo quarto dele, dando uma vasculhada lá, coisa que ela não deveria fazer, mas acabou fazendo, a Claire de repente encontrou uma máscara. Tipo aquelas máscaras de baile de fantasia? Pois é, umas máscaras antigas. Só que ela não sabia o que era isso. Vai descobrir mais pra frente. Por hora, a história muda nessa hora, a gente vai para um outro lugar, lá pra Alpha, recebendo os relatórios da Nu e da Rose Oriana ali, né, que não conseguiram progredir nas questões da existência do Cid e da falta da Beta, pra onde é que eles foram, sem saber se eles tiveram, esse foi o fim deles realmente ou não. Só que a discussão também mudou para um outro membro restante do culto dos Diabolos aí, que ainda existe e tá lá no reino de Oriana, tá? Eles têm que erradicar esse cara, né? Aqui destacando o cara sendo o Maximilian, um nobre que tá no reino de Oriana. Inclusive esse cara aí era uma criança nomeada do culto. A gente já explicou o que são as crianças nomeadas. São os caras que meio que foram brabíssimos desde criança dentro do culto. Então, nessa hora, a Nu sugeriu ir disfarçada no baile de máscaras. Seria realizado lá no reino de Oriana e sim, isso vai ser mantido só pelos nobres do partido da igreja. Então tem grandes possibilidades do Maximilian estar lá no meio. Só que a Rose, como rainha, né, de Oriana, disse que para ir pro baile de máscaras é meio que obrigatório você ter um convite numa forma de uma máscara. É preciso você ser uma pessoa educada também para estar nessa festa e tem que ir em pares, tá? A Rose tem essa máscara, mas a outra metade da máscara que tá faltando, que é o par dela, não tá com ela. É por isso que agora a Rose era a única que poderia ir. Só que mesmo tendo uma máscara, a Rose deu a outra máscara pro Cid. Todo mundo em Oriana já sabe que a Rose é afiliada ao Shadow Garden. A Alpha então pediu pra Rose que desse essa máscara pra Nu, e a Nu conduziria as missões lá de se infiltrar, indo disfarçada no baile de máscaras. Até então tudo bem. Mas depois que a Rose saiu, a Alpha e a Nu começaram a conversar e concordaram que tudo isso com certeza foi planejado por quem? Pelo Shadow. Na verdade não foi, né? Mas elas acharam que tinha sido. Elas sabem disso porque a máscara da companhia da Rose foi dada ao Shadow, ao Cid, nessa hora. E a Alpha disse a Nu para poder retirar as máscaras existentes, né? Que estavam lá no quarto do Cid. Só que o problema é que essa máscara já estava na mão da Claire. Que inclusive, temos que falar aqui que ela tem o símbolo pertencente à Aurora no braço dela, né? A Aurora tá como comandante no corpo dela. Depois disso, a história mudou de novo para Nu, que estava se disfarçando aí e estava vigiando os movimentos. Claro que a Nu realmente ficou chocada quando viu a Claire tirar essa máscara lá, né? E aí ela viu que realmente essa máscara era a máscara do Cid. E pô, foi nessa hora que a Nu chegou, se apresentou e começou a conversar. Ela disse que a máscara que ela estava segurando era uma máscara de parceiro ou parceira da máscara que ela tinha, porque ela pegou a máscara da Rose. Então elas continuaram conversando até que de repente a Claire ficou com um pouco de dor no braço
braço dela, porque era onde estava o selo da Aurora, né? E a Nu achou que era uma mentirinha dela, sei lá, de ter acidentalmente achado essa máscara aí e tal. Só que de qualquer forma, o Shadow Garden tem que ficar de olho na Claire. Eles não podem simplesmente largar uma mulher no mundo assim, principalmente porque ela tem a Aurora. A Aurora era o Diabolo no passado, mano. Então a Nu convidou a Claire para ir para a festa das máscaras, né? Que ia ser realizada lá no Reino de Oriana em 2 dias à frente, mais especificamente. Aos olhos da Claire, vendo isso, ela ficou meio... suspeito, cara. Não dá pra confiar 100% no que ela tá falando. Pois é, ela não entendeu exatamente. Meio que nada disso daí foi entendido. Só que acabou que a Claire aceitou esse convite no final das contas. Até porque ela também tava a fim de saber aonde que tava o Cid, né? Vai que de repente ele aparece lá. Ela encontra o Cid por lá. Então beleza, a Nu foi para a festa de máscaras que seria realizada lá no Reino de Oriana, e depois que a Nu saiu, a Claire ficou pensativa, pensando sobre muitas coisas. Por exemplo, por que o Cid tinha sido convidado para essa festa? Não se sabe. Ela ficou pensando ao ponto de pensar que a Nu tinha algum tipo de relação especial com o Cid. Só que não chegava a ser um romance em si, sabe por quê? Porque é simples, no bate-papo das duas ali, ela viu que a Nu estava agindo como se ela não conhecesse o Cid. É por isso que, aos olhos da Claire, eles tinham um certo relacionamento especial, porém não chegava a romance. É isso que faz a Nu tão suspeita aos olhos dela, inclusive. No dia seguinte, então, a Claire foi lá comprar um vestidinho na Mitsugoshi Company e foi vendido por quem? Pela Nu, que trabalhava lá dentro. E aí, cara, foi o seguinte, a Nu também ensinou ela tipos de ética, atitudes de nobre, né? Justamente para que a Claire, embora inicialmente tenha recusado esse tipo de coisa, ela acabou sendo atraída pela Nu e treinada, porque eles precisavam desse tipo de etiqueta para poder entrar na festa. No dia seguinte, então, a Claire e a Nu vieram para a festa das máscaras. E lá dentro, a Claire começou a se sentir um pouco estranha, né? Porque tinham tantas pessoas e tal, elas estavam carregando espada ali no meio. E a Nu disse que calma, tava tudo bem, talvez porque isso não era uma festa tão comum, e sim uma festa de máscaras, que é normal, né, levar esse tipo de coisa e tal, mas a gente sabe o motivo original, limpar os remanescentes das facções da Dowen, né, que são justamente as facções do culto dos Diabolos, e lá dentro, sim, Maximilian tava lá. Tanto a facção Dowen quanto o Maximilian são mutuamente hostis. Eles estavam sempre brigando uns com os outros ali pela posição dos Diabolos. E por que agora? O Dowen já tá morto, o Mordred também tá morto. E isso quer dizer que o Maximilian pretende assumir essa posição. Ele quer limpar o resto da facção para assumir o trono. E quando a Nu e a Claire quiserem buscar informações ali sobre o Cid, aí começou a tocar uma música dançante. É uma música que não tinha como. Quando começou a ser tocada, a Nu e a Claire começaram a dançar juntas e tal, se abraçaram, para que não parecessem tão suspeita para os outros, né? Ninguém vai olhar e vai falar, pô, esquisito, elas não estão ali, não estão dançando, sei lá, não. Elas foram no embalo, começaram a dançar, mas ao mesmo tempo é aquilo, parece cena de filme. Elas ficam dançando, mas estão conversando a todo momento. Foi aí que a Claire sentiu que, infelizmente, a Nu poderia ler a mente dela. Ela adivinhava todo o planejamento da Claire. E quando a música parou, a Claire já olhou para cima e nessa hora viu que tinha uma garota específica olhando para ela. Desde então, isso deixou ela mais pensativa. E ela pensou que essa garota talvez soubesse algo sobre o irmão dela, o Cid, que tinha sumido. Então a Claire foi atrás da garota. Só que, para não ficar no meio do público, que a menina já estava com medo, já estava quase gritando no negócio lá, a Claire já, puxou ela para dentro do quarto. E aí lá no quarto, ela tirou a máscara para falar com a garota. A garota começou a se acalmar e começou a explicar que uma máscara que ela estava sendo usada pela Claire era justamente a mesma máscara de alguém conhecido ou chamado como Shadow. Mano, lá é que deu todos os estalos na mente da Claire. Imediatamente ela ficou chocada. O rosto dela ficou pálido. Mano, de uma forma absurda. Ela começou a pensar o seguinte: Cid é o Shadow. Por causa disso, a máscara que ela estava usando era a máscara que estava no quarto do Cid. E aí é ligação, né, mano? Primeiramente, pô, se essa máscara é do Shadow, por que ela encontrou no quarto do Cid? Em segundo lugar, a Aurora disse uma vez pra ela também que a Claire e o Shadow têm um relacionamento especial, né? Onde estão conectados aí. Então, assim, tudo leva ao Cid ser o Shadow. Não tem como. Então, imediatamente, meu irmão, ela ficou com o rosto tão pálido que ela parecia até um fantasma mesmo. Sabe quando tá com o pó de arroz demais na cara? Ficou tipo assim. Então a garota começou a perguntar ali sobre a condição da Claire. Pô, tu tá bem? Tá com o rosto todo pálido e tal. Só que a Claire imediatamente agiu como se ela tivesse só bêbada. Assim, então, quando ela voltou aí para encontrar com a Nu, ela foi para um outro lugar, né? A Nu estava investigando cada quarto que existia ali. Bem lá no último quarto, a Nu encontrou uma prateleira de livros escondidas ali e nessa hora ela só sentiu uma espada, dirigida na direção dela.
e apontando pra ela ali, mano. Quando ela virou, ela reconheceu que a pessoa que tava apontando a espada pra ela era a Claire, mano, que já chegou perguntando sobre as questões antigas ali. A Nu também tava confusa, mas também começou a ficar furiosa, né, porque por que ela tá atacando ali do nada? Quando a Claire pegou a espada, a Nu também pegou, elas ficaram lá olhando uma pra outra, e aí a Claire perguntou o que a Nu tava fazendo ali. Agora a verdade, ela queria saber de tudo. Foi quando a Nu começou a explicar que ela estava de volta para poder investigar o culto dos Diabolos, o culto relacionado com eles e que tinha alguma coisa relacionada com a Claire também. Logicamente que a Claire não acreditou muito nesse tipo de coisa, por quê? Porque para as pessoas comuns, galera, o culto era só um conto de fadas. Ninguém conhecia exatamente, sabia da existência desses caras. Só que tudo mudou quando a Nu mostrou um livro esclarecedor para ela, contendo várias informações sobre o culto dos Diabolos e os Diabolos. E a Nu continuou dizendo a ela o plano do culto também, que era despertar o demônio Diabolos de uma forma que isso sacrificaria alguém. Ou seja, eles estavam buscando pessoas para acontecer isso, para poder reviver o culto. E já aconteceu mais pra frente nos volumes, né, mais recentes, antes do Jack Stripador lá, né, rolou deles estarem sequestrando alunos da escola de Midgar para poder tentar reviver o culto, mas não acharam a pessoa certa. E o símbolo da mão esquerda da Claire lá era um símbolo dos Diabolos. Nessa hora, a Claire, que sentiu que ela precisava de uma resposta, ela já chamou a Aurora que estava na mão dela. Começou a falar. Só que a Aurora não estava, né, necessariamente ali falando. Então a Nu continuou, tipo, falando, cara, tu tá falando sozinha aí, tá ligado? Parecendo uma doida e tal. E isso deixou a Claire um pouco envergonhada, um pouco com raiva. Só que a Nu continuou as provocações para deixar ela com raiva. De repente, né, vai que é tipo Hulk. Tu fica com raiva e explode os poderes ali da Aurora, tá ligado? As coisas continuaram piorando a partir daí. Do nada, então, eles escutaram um grito. As duas, a Claire e a Nu, saíram correndo direto pra lá. E aí foi quando elas viram o Maximilian abatendo os remanescentes da facção Doe. Literalmente, ele acabou com esses caras com métodos bastante sádicos. E o Maximilian continuou perguntando a Claire as questões ali direto dela estar nessa festa. O Maximilian disse que ele era um personagem fictício e tal, que estava usando o nome do Shadow, porque a máscara da Rose, né, da companhia, era o que estava faltando. E a Nu disse que não, as coisas não eram bem assim, que o nome não era fictício, mas que realmente existia o Shadow Garden. Inclusive, ela poderia atrair mais membros do Shadow Garden se o cara continuasse fazendo as coisas que ele estava fazendo. Só que isso não assustou o Maximilian, cara. Porque era simplesmente como se eles fossem um peão para eles no tabuleiro de xadrez. Inclusive, ele até falou, tu sabe, pode ser usado para limpar o que já tá lá. O que já aconteceu. Então a Claire perguntou se o Maximilian era um membro do culto dos Diabolos, o que deixou ela completamente em choque e surpresa. Porque a resposta da Nu confirmou isso, ele realmente era. E se a Nu fosse um membro do Shadow Garden, porque não tem como a Nu saber a identidade do Maximilian, se a Nu não fosse um membro do Shadow Garden ou um membro do culto dos Diabolos. Mas justamente o fato dela estar ali contra o Maximilian, em conflito com ele, só tem uma resposta, galera. A Nu ser membro do Shadow Garden. A gente já sabe, mas a Claire não sabia. Esse foi o raciocínio dela na hora, para poder pensar. E aí é que ela descobriu realmente que a Nu fazia parte, que o Shadow Garden existia e que o Cid também, né? Era o Shadow, ela já estava com isso na mente. Só que aí eles começaram a brigar. Claire e Nu versus Maximilian. Obviamente que alguém do culto, principalmente sendo uma criança numerada lá, né, seria muito mais forte do que a Claire. Então o problema é que a Claire começou a lutar, mas ela desmaiou. Tá, até a Nu chegou no momento de ter certas dúvidas se ela poderia vencer o Maximilian enquanto ela protegia a Claire ou não. Será? Isso aí era tudo que ela tinha que fazer. De repente, a Claire levantou de novo, imediatamente dizendo que basta. Porque na verdade não era a Claire, era a Aurora que tomou conta do corpo da Claire. Nessa hora, mano, ela bateu o Maximilian com facilidade máxima, tá ligado? Ela bateu tanto no cara, sem gastar uma gota de suor, que ela acabou completamente humilhou ele. O maluco simplesmente foi de base ali. E depois a Aurora ainda disse pra Nu pra sair enquanto carregava o corpo da Claire pelo prédio. O que acontece é que esse prédio aí, ele tava prestes a ser destruído, a explodir e tal. E ela tava lutando mais cedo. Só que a Aurora também tem um limite, a gente já viu isso acontecendo, e ela chegou no limite de controlar o corpo da Claire, ela não ia aguentar mais, então ali ela desmoronou. De repente, perdeu a consciência, a Nu cercou o corpo da Claire, pegou e tirou ela da mansão, que foi lá onde estava rolando o baile de máscaras, e acabou nessa hora aí, né, depois do que rolou. Depois disso, a história já mudou para um lugar completamente diferente, lá para a Academia Midgar, onde a Claire acabou de acordar, né? E isso devido ao colapso dela, a Nu cuidou da Claire durante todo esse tempo.
e a Claire perguntou o que aconteceu. Só que a Nu já chegou pra ela falando, não, você tava só sonhando, tá ligado? Então se ela tá sonhando, meu irmão, sonho pode ser qualquer maluquice, ela vai esquecer de tudo. É ruim deixar a Claire tão chateada dessa maneira, só que ela perguntou sobre as máscaras e tal do baile. E aí, cara, precisamente a máscara que ela encontrou no quarto do Cid, a Nu disse que era a mesma máscara que a Rose deu a ela, né, pra poder fazer os convites pro baile do reino de Oriana. Ou seja, a Rose era uma pessoa que fazia parte do colégio, estudou em Midgar, era amiga do Cid, gostava dele, faz muito mais sentido ela ter dado a máscara pro Cid, né, para eles poderem ir pro baile e ficarem juntos como um par. Aí já, né, as coisas mudam um pouco. Depois disso, a mente da Claire ficou muito mais confusa, porque, olha só, se o Cid é o Shadow, se ele for, significa que ele já é forte o suficiente e não precisa mais dela protegendo ele. Agora, se o Cid não for o Shadow, isso significa que ele não tem ligação nenhuma com o Shadow Garden, ou com o culto de Diabolos, ou com a Aurora. Até porque poderia viver em paz a partir daí, tranquila e relaxada, que o irmãozinho mais fraco dela tá de boa. Depois disso, a Nu foi embora e ela se lembrou exatamente do que estava rolando antes. Ela precisava procurar e encontrar o Cid, que tinha desaparecido, porque ela tinha ido no quarto dele e não tinha achado ele. Olha só que doideira, né? Tudo feito pra ela descobrir. Ela descobriu, mas no final, pra ela foi só um sonho, porque a Nu falou que foi um sonho, tudo aquilo que aconteceu, e explicou a situação, dando a ela, né, meio que uma justificativa ali, pela máscara ter sido encontrada no quarto do Cid, porque foi entregue pela Rose. É, rapaz, tudo é feito pra descobrir, mas no final nada é descoberto. Não, no final das contas ela descobriu, tá? Só que agora ela meio que tá numa amnésia, digamos assim, porque foi meio como se fosse um sonho pra ela isso tudo. Mas mais pra frente eu tenho fé que ela vai descobrir de verdade. E se bobear, cara, a Claire até entra pro Shadow Garden aí, mano. Tudo depende do que ela pensar na mente. Mas e você? O que você acha? Curtiu essa história? Lembrando, é uma história canônica, tá? Isso faz parte, sim, da história logo depois da segunda temporada. E não vai aparecer pra gente em anime. Bem provavelmente que isso não vai rolar, tá? Então comenta pra caramba aí o que você achou, se vocês quiserem continuar sabendo dessas histórias entre linhas, que sempre que lançar alguma coisa nova que acontece entre os capítulos, entre os episódios do anime, filme e tal, as temporadas, tudo eu vou trazendo aqui pra vocês pra complementar o que a gente já sabe. Beleza? Então aproveita também, se inscreve aí no canal e ativa esse sininho. Isso é muito importante para você continuar sabendo sobre isso tudo, tá? Eu vou sempre trazer continuações. É aquilo, às vezes a gente fica um tempinho sem trazer, mas ó, lançou coisa nova, eu já tô trazendo. Não tem como ficar de fora dessas paradas, né? Então manda bala aí. Capricha na inscrição, no sininho e vem com a gente pra tudo. Beijo no coração, família, e eu vejo vocês no próximo vídeo, hein? Até mais. Valeu!